Eu queria saber como é que você enxerga essa política de elitização nos estádios e afastamento da classe popular. Eu acho assim que o processo de modernização, ele era natural e aconteceria. Porque o futebol é um negócio. Aham. Para nós que somos torcedores, é espetáculo, é diversão. Pro gestor, pra emissora que transmite, é um negócio, né? Tanto que quando o time começa a cair, a exposição diminui, o negócio passa a não ser mais lucrativo, os patrocinadores somem, a cota de TV some, a cota de participação em algumas parcerias some, porque é um negócio. Aham. Só qual que é o problema? O processo de modernização ele seria natural e teria de ser um processo onde o acesso do torcedor, independente da classe econômica, continuasse permissível. Aham. Porque pode não ser tão caro, como você falou, R$ 25, R$ 30, mas imagina, por exemplo, um time de futebol que joga em casa 4 vezes no mês. Uhum. A R$ 25 dá R$ 100, mas o transporte para ir, para voltar. Então, para talvez a galera que receba mais de um salário mínimo não seja tão pesado se não tiver família, ou se tiver família e somar as receitas. Mas pro cara que é torcedor mesmo ali, raiz, que não quer perder um jogo, que às vezes até viaja para acompanhar, pode pesar. Então, Uhum. o que é que eu acho que deveria acontecer? Que eu acho que é uma coisa que os gestores não tenham pensado muito. Quando o time de futebol, inclusive eu fiquei até pé da vida quando a gente estava precisando de alguns resultados há um tempo atrás, e o ingresso, ao invés de ser mais barato, era mais caro, porque o time estava a um passo de passar de fase. Irmão, se o Sim. estádio estiver lotado, a mística, como a gente chama do futebol, é diferente, isso vai ajudar o time. Então, entre você classificar de fase e ganhar um bichinho ali, um monstrinho mais, e ter o estádio lotado e lucrar menos, é melhor você ter o estádio lotado e lucrar menos. Porque o que Uhum. acontece hoje? Tem muito tempo que eu não vejo o Batistão cheio com a torcida do Confiança. Sim. As últimas vezes que eu vi o Batistão cheio com frequência foi entre 2015 e 2016. Com frequência, assim, que você ia várias vezes, você Aham. via o estádio praticamente completo ali cheio, dando 8 mil pessoas, 12 Sim. mil pessoas. 2019 a gente teve uns períodos assim também, por causa da questão do Da acesso. briga pelo acesso, né? Mas assim, eu acho que deveria ter um número de ingressos populares. Não precisava ser, por exemplo, aberto para qualquer público. Aham. Mas o público, por exemplo, de estudante, o público de gente que cadastrasse para poder acessar, para assistir o jogo. Ter uma campanha de ingresso solidário para quem nunca foi no estádio de futebol. Você liberar uma vez no mês uma cota de, sei lá, 10% dos Uhum. ingressos para um pai levar a família que não pode pagar o ingresso para ir assistir o jogo. Porque as Aham. pessoas têm que ter direito ao espetáculo do futebol. As pessoas precisam ter acesso ao futebol. E o futebol é um esporte que a gente sabe que é caro. Mas o Uhum. futebol, no nível que a gente ainda joga aqui, é acessível. Sim. Então dá para você ter ali essa questão da divisão para um público que talvez não possa pagar R$ 25 no ingresso, R$ 30 no ingresso, Aham. para poder ter acesso a um jogo de futebol no mês, a um jogo de futebol a cada 15 dias. Sim. Porque eu acho muito triste você estar no estádio de futebol e ver ali, tipo, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, no estádio que cabe 14 mil, 15 mil pessoas, sendo que você poderia botar pelo menos 10 mil, 12 mil, se Aham. botasse o ingresso a R$ 10, por exemplo. Aham. Entendeu? Eu Sim. acho que é uma coisa a se pensar. Sim, é como o Adam tava falando aqui pra galera que não ouviu, né? Falando, citando também em relação à cultura, que tem editais do governo que liberam cotas de ingresso, enfim, a participação de Adam nesse sentido também chamando atenção pra isso. Eu queria falar, Carlito, que fora do estado também há alguns clubes como o Náutico e outros, né? O Náutico eu cito porque é a empresa que faz o sócio torcedor do Náutico é a mesma que faz a da gente. Eles têm um plano específico para torcedores que são atendidos pelos programas de governo. Então o cara que é Perfeito. No cadastrado, CAD lá, que ele recebe auxílio do consegue governo. pagar mais barato no sócio torcedor e ter o mesmo acesso ao estádio. Um clube que eu sou admirador por conta dessas políticas é o Bahia. Bahia, tanto na parte social, como também nessa outra parte política, é um clube que marca posição. E o Confiança poderia pegar inspiração nesse sentido. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Aquela camisa que fez o cordel, que tinha Uhum. a xilogravura, o vídeo ficou muito bonito, exaltando a nossa sergipanidade. Enfim. E o Bahia é uma referência para nós. E sem dúvida nenhuma, o presidente do Bahia que falava, o ex-presidente Marcelo. Uma cadeira vazia no estádio é dinheiro que eu tô perdendo. Exatamente. Se eu vendo ela a 5, a 10, a 2. E sem falar no seguinte também, Fernando. Por exemplo, o cara nunca foi no estádio ou vai de vez em quando pode. Ele não cria o hábito de ir pro estádio. Uhum. Se ele começar a ir pro estádio, e com ingresso a R$ 10, por exemplo, se o ingresso aumentar para 30, ele pode ir para todos.
Mas ele vai começar a criar a rotina de escolher pelo menos um jogo pra ele ir, porque ele já criou o hábito, ele gosta do jogo de futebol, ele gosta da mística do estádio de futebol. E eu acho que o problema é esse, porque assim, a gente tem que parar também de imaginar que não deveria ter modernizado. Eu não tô dizendo que você falou isso, mas porque muita gente, quando fala da modernização, fala, modernizou pra restringir. A gente tem de cobrar que a modernização chegue, mas continue dando alcance. Olha o que aconteceu com o time do Olímpico Itabaianinha em 2018, se não me engano. O time jogando muito bem, caiu porque não tinha iluminação no estádio, não tinha como manter a equipe jogando, viajando para alguns lugares, eles preferiram sair do campeonato e foram rebaixados. Sim. Então, isso é um cenário ruim. Sim. Inclusive, a própria federação, tanto a local quanto a própria CBF, deveria fazer esses programas de incentivo. Sim. Porque a CBF é uma instituição privada, mas que utiliza os nossos símbolos nacionais de forma gratuita para promover o futebol. E que arrecada pouco, não. Então deveria ter uma contrapartida. Ele não usa a nossa bandeira, não usa os símbolos nacionais, usa o hino nacional, usa a bandeira, então deveria ter uma contrapartida. Podcast Bancada Azulina.